Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, a hora que você assistir essa aula. Sinta-se cumprimentada ou cumprimentado. Eu prometi para vocês que ia gravar a aula do conteúdo 2 de representações sociais e aqui está. Nós vamos conversar um pouco nessa aula para finalizar e fechar os conceitos do Moscovici. Como eu disse, é um conteúdo vasto, amplo, um pouco relacionado à psicanálise em alguns aspectos, mas muito de psicologia social. Para quem não estava na aula 1, Moscovici, psicólogo social romeno, muito atuante no século XX, bastante reconhecido pela sua produção nessa área das representações sociais. Ele é um marco nessa área. E alguns conceitos que eu não dialoguei com vocês na aula passada, vou falar um pouquinho nesse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, na aula que vem nós vamos ter um breve espaço para isso. E eu preciso também que, ao final do vídeo, vou deixar umas reflexões para vocês, alguns pontos de debate, para que vocês possam individualmente, enquanto sujeitos históricos, responder na percepção de vocês e tentar fazer um exercício sobre os conteúdos de representação social. Vou dirigir algumas perguntas depois da exposição destes conteúdos, tá joia? Daí, quem quiser socializar, não vale nota, mas assim, né? Toda participação, interesse, vale conhecimento e aprendizado para vocês. Então, não fiquem fixos somente, eu vou fazer isso por conta da nota. Façam por vocês, pela representação de vocês enquanto homos acadêmicos. Vamos falar então do que ainda temos sobre Moscovici. É muita coisa mesmo. Mas aqui eu selecionei alguns pontos bem específicos da teoria dele que ainda faltaram e que eu acho importantes para que vocês saibam, também para compreender depois outras dinâmicas em psicologia comunitária, onde utilizamos representações sociais. Então, os objetivos dessa aula basicamente são ampliar aquelas discussões que fizemos em sala de aula sobre os principais conceitos de representação social, especialmente do sintagma de Moscovici, que era no triângulo que eu havia desenhado no quadro, sujeito coletivo, ou sujeito ou indivíduo, para quem percebe nas traduções, às vezes acontece isso, a direção para o coletivo, aquela via de mão dupla é do sujeito para o coletivo, do coletivo para o sujeito. Todas as ações e os movimentos em torno das questões sociais são nessa via de mão dupla, tanto para a social sociológica quanto para a social crítica. E um objeto que está no cume dessa pirâmide, desse triângulo, que seriam as ações concretas, as representações que são efetivadas pelos sujeitos enquanto nome, enquanto discurso. São objetos concretos. São imagens, mas são objetos, tem algo de concreto. Por exemplo, vocês estão agora visualizando que a professora está de óculos. Esse óculos é um objeto concreto, material, o meu é de acetato, tem uns elementos coloridos, e ele serve para que tem uma serventia, uma imagem, que é algo que eu dou enquanto utilidade para esse objeto. No meu caso, para enxergar melhor de perto, porque a prof quase não enxerga mais de perto. Bem, como enxergava em outros tempos. Então, esse objeto tem um significado, um elemento que me traz algo de concreto para o meu subjetivo, para algo que eu penso, sinto, imagino. Falamos dos sentimentos, percepções. Então, esse é um dos objetivos da aula, esmiuçar um pouco mais esse sintagma, como eu acabei de dizer, também identificar dois processos neste movimento desse sintagma que são extremamente importantes, que é a questão da ancoragem, da objetivação, que logo ali nós já vamos trabalhar com eles, tá? E também vamos falar das representações sociais na construção da nossa realidade social e das práticas cotidianas. E isso vai apoiar e embasar bastante vocês para as práticas em psicologia comunitária. E também pensar lá no final, no exercício, como transpor isso à prática, como pensar na realidade concreta e das ações no âmbito social, que percebemos de psicologia, saúde mental, questões psíquicas para Moscovici e para nós também, do que é a realidade. Moscovici trabalhava muito com essa perspectiva,
Representações sociais são conhecimentos socialmente partilhados, ações concretas e que são pensadas pelo coletivo, a partir dos seus sujeitos, das suas comunidades, dos seus grupos, para a coletividade. E elas estão inseridas num contexto temporal, às vezes atemporal, né, que perpassa gerações, a história, mas tem muito dessas características do momento onde elas são criadas e representadas. Por representação social, esse conceito, essa ideia, né, que Moscovici aplicou e elaborou a partir da década de 60, especialmente o que nós vamos conversar hoje, da ancoragem da objetivação, está no livro Representação Social da Psicanálise, que é uma derivação da tese do Moscovici, como comentei para vocês na semana passada. Ele faz uma crítica intensa ao modelo norte-americano, que é baseado nas atitudes individuais. Vocês já ouviram isso da prof. De outros autores. Silvia Lane trabalha nessa perspectiva também, da crítica ao modelo norte-americano, tá? Com aquele modelo da psicologia social psicológica, centrado em observar o ambiente, o indivíduo, numa perspectiva mais isolada, mas que não é incorreta, isso tem que sempre reforçar. A crítica dos autores, tanto Moscovici quanto Lane e outros, da PSS e da PSC, tem um direcionamento mais de pensamos coletivo, sujeito e psicologia social em outros paradigmas. Não que seja o correto, mas sim olhar a realidade sob um outro viés, que não é o mesmo dos pesquisadores norte-americanos, tá, gente? Eu acho sempre importante fazer essa distinção, porque por vezes acontece nas turmas de falar, não, mas então essa turma, essa dupla PSS e a PSC são os corretos e os da PSP os incorretos? Não, não é nesse sentido. São formas diferentes, modos, métodos e aplicações de olhar para o mesmo objeto. Deixa eu ver aqui o que mais que eu ia comentar com vocês. Então, representações sociais para o Moscovici tem um conteúdo bem importante, gente. Para ele, além de ser um conteúdo científico, né, de entender aspectos da ciência sociológica e psicológica, ele também é técnico, porque é prático, você olha a realidade concreta, fala dessas representações e observa a partir de dados de concretude e da vivência, né, da experiência. E também é ideológico, que como já falamos várias vezes, psicologia é política, não desvinculamos os aspectos que perpassam e atravessam os sujeitos e que são, em grande parte, bastante ideológicos. E eles iniciam em ideias do senso comum, conhecimentos do senso comum, de como esse saber circula socialmente e depois ele se transforma em algo partilhado, algo que é dividido, perpassado nos sujeitos na coletividade, tá? Para o Moscovici tem uma frase bem bacana deste livro que eu comentei anteriormente, que para ele, uma forma do conhecimento socialmente elaborada e compartilhada com um objetivo prático que contribui para a construção de uma realidade comum ao conjunto social são as representações sociais. Depois eu coloco nos comentários aqui do vídeo essa frase por completo, tá? Para quem quiser ter acesso a esse conteúdo. Mas para ele, então, nunca é desvinculado de algo socialmente elaborado, que foi compartilhado ou é compartilhado com um objetivo, especialmente de entender algo do conjunto social. Legal, né? Muito bom poder pensar em nós, nas nossas coletividades, a partir desses pressupostos. E eles fazem muito sentido quando olhamos para as dinâmicas comunitárias, o quanto os sujeitos podem estar se sentindo representados, com representações sociais específicas, pertencentes ou não, nesse sentido dessa dialética, né, de pertenço, não pertenço, sou representado, não sou representado. Por conceitos centrais do Moscovici, pessoal, como já disse, a representação social é o fundamental, o alicerce da teoria do Moscovici, que nada mais é do que pegar um conjunto de crenças, imagens, valores e concretude de sentidos para algo e elaborar um sentido de realidade.
Eu olho para um objeto e eu dou algo de sentido que aquilo faça parte, pertença àquele núcleo, àquele conjunto. Tem assim um objetivo especial, né, que vocês já devem estar aí corroendo de vontade de falar para a prof, e não dá porque é o vídeo, né, mas eu tenho certeza que vocês vão dialogar comigo depois, que é o que vocês sempre fazem, eu acho muito bacana. Tenho até pensado agora nas possíveis respostas que vocês me dariam, mas um dos objetivos das representações sociais é especialmente interpretar o mundo e orientar alguns comportamentos. Como essas representações sociais, por exemplo, vou usar o exemplo de saúde mental, elas variam em determinados contextos e grupos e coletivos, mas basicamente em todos esses espaços, ou em grande parte deles, nós falamos sobre ideias e sentidos de equilíbrio, espiritualidade, doença, sofrimento psíquico, são adjetivações sentidos a uma representação, um objeto. Saúde mental nos orienta e nos dá condições e subsídios de interpretar o nosso mundo, as condições desse mundo que vivemos, da sociedade. Então, assim, para Moscovici, para entender além do que é representação social, quais são as funções da RS? Então, vamos lá, ó, se vocês quiserem anotar, vou até falar devagarinho. Primeira, compreensiva. Ela torna familiar o que era desconhecido, o que era invisível, visível. Isso eu falei para vocês na aula passada. Dá algo de concreto, um sentido de compreensão a este objeto, algo que é criado socialmente. Dá também, o item 2, um sentido identitário, de identidade. Faz assim um processo de auxílio para que o grupo ajude a se definir e também se diferenciar de outros grupos. E aqui não vamos entrar ainda nos meandros de falar de exclusão, estigma, fragmentação, segregação dos grupos sociais, tá? Outra função, que é a terceira, que eu julguei como bastante importante para frisar para vocês, é uma questão orientadora da função da representação social, porque ela atua, depois que se há um sentido de concreto, de realidade, como um guia de comportamentos e de comunicações, das atitudes, das ações sociais. Dá uma orientação e uma direção para esses coletivos. E a função número 4, que também é uma das mais importantes, é a função justificadora, porque a partir dessa representação, dessa interpretação e dessa concretude de sentido, nós podemos explicar e legitimar algumas condutas, crenças, algo que está no plano da ação na sociedade. Então são basicamente essas 4 funções que Moscovici elege como funções de representações sociais: função compreensiva, função identitária, orientadora e justificadora. Que vocês já devem ter percebido na minha fala e na aula anterior, ele tem um encadeamento bastante lógico, apesar de ser imerso e repleto de subjetividade, é bem lógico. Pensar que é um movimento dinâmico, mas que ao mesmo tempo se complementa de função concreta, nos dá um sentido de isso é algo que existe, tem vivência, experiência e orientação social. Os processos formadores de representação social também são bem importantes no contexto agora do fechamento dos conceitos de Moscovici, tá, pessoal? O primeiro deles, como falei lá agora no começo dessa aula, a ancoragem, e nessa sequência, tá? Ancoragem, objetivação. Estou falando desse processo desde lá, de antes da primeira aula. Ancoragem é um processo para Moscovici que, quando pensamos numa ideia de um objeto novo, grande parte dos objetos sociais eles já existem, né? Já estão definidos, consolidados. Mas se nós pensamos em algum objeto novo, no conceito de ancoragem, ele tem que ser interpretado à luz de algum conhecimento ou valor que já existe. Você nunca pensa algo, um objeto do nada. Ele
existe só porque já existe algo que o nomeou. Isso tem a ver, vocês ainda não tiveram o contexto psicanalítico, especialmente o lacaniano, mas nós falamos um pouco disso lá no Foucault, na ordem do discurso. Tudo tem nome, tudo é uma palavra, é um discurso. Não existe algo que não tenha nome. Geralmente o que não tem nome é o que nós sentimos. E a partir do momento que nomeamos, damos algo de concreto para esse sentimento. Então, o Moscovici vai muito nessa pradaria, nessa vereda, também de entender que grande parte das coisas existem porque há algo, outros objetos que o antecederam. E tem como função a mais importante tornar algo que é estranho familiar. É a ideia, a ancoragem é a ideia do que era invisível se tornar visível, se tornar concreto. A ancoragem, ela é um processo que serve para classificar e nomear um objeto, algo já representado. Então, integra um sistema de pensamento que já é conhecido. É um objeto que chega neste lugar discursivo e dá representação para algum outro objeto ou para vários outros objetos. Várias condutas, ações e crenças. A ancoragem é um processo bem importante nos processos de legitimação social. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram quando eu falei lá dos objetos? Dinheiro, a Barbie e a psicanálise. E lembram que eu falei, a psicanálise nós vamos retomar a aula que vem, porque ela está diretamente ligada ao conceito de ancoragem para o Moscovici. Quando a psicanálise surgiu lá na França, muitas pessoas elas tiveram que ancorar ideias conhecidas a essa área da psicologia, esse campo de conhecimento, para poder dar sentido àquilo de novo que Freud propôs. E aconteceu. É ciência? É crença? O que é isso? Que nome tem isso? Psicanálise foi um nome criado pelo Freud. E para isso as pessoas envolveram esse nome, esse objeto, de discursos para tornar o que era só inconsciente, algo pensado por um sujeito, para que tivesse um sentido para a coletividade. Foi um processo de ancoragem. Isso é muito estranho, mas se torna familiar. Esse é um exercício que eu gosto de fazer nessa aula, que é, vamos pensar como se estivéssemos lá na criação da psicanálise, porque para nós esse processo não é mais uma ancoragem. Nós já temos um processo objetivado. Para todo mundo que eu perguntar, e aqui nessa sala, se eu disser para vocês o que é psicanálise, como fiz lá, vocês disseram várias coisas, de objeto, do concreto e do subjetivo, e das duas coisas, da relação entre eles. Não tem ninguém que vai dizer, eu não sei o que é psicanálise. Sabe que é alguma coisa relacionada à psicologia, e isso já é algo de concreto. Mas não é novo, não é estranho, não é não familiar. Mesmo que fosse em algum outro espaço, para áreas que não se dedicam à psicologia, outros ramos de conhecimento científico, hoje, século XXI, contemporaneidade, todo mundo sabe o que é psicanálise, pelo menos, no mínimo, faz uma relação com uma figura, com um sujeito emblemático, no caso Freud, ou outros pensadores da psicanálise. Então, para isso, gente, lá é o exercício que eu disse, voltar como se fosse no tempo. Lá vocês vão lembrar de epistemologia, história da psicologia, quando estavam definindo o campo da psicanálise enquanto conhecimento científico, foi feito um processo de ancoragem. Precisamos dar sentido a esse novo objeto. O que é isso? O que nos representa? O que vamos legitimar com esse conhecimento? Tudo função da representação social. Ó. Vocês estão conseguindo fazer o link do que é a representação social deste objeto, que é a psicanálise e suas funções, e o processo que deu concretude a essa ação, a esse movimento científico. Então, compreendemos que é um campo de conhecimento da psicologia e que tem algo de substantivo, de sentido impresso neste objeto. Poderia usar análise do comportamento, psicodrama, outros pensamentos de objetos ancorados, que nós já temos enquanto ancorados.
Um desafio que eu faço nessa aula também é pensar assim, vocês, que objeto da psicologia pensariam de novo? Uma nova representação social no nosso campo. Difícil, né? Mas vai que temos alguém genial que pensa algo assim. Eu ainda quero viver para ver isso. Vamos falar então de um segundo processo para o Moscovici, que se chama objetivação. A partir do momento que um conhecimento ele é ancorado, ele tem sentido, ele se torna visível e passa de estranheza a não estranheza, nós fazemos uma transformação nesse objeto. E essa transformação é de passar de uma ideia, um conceito abstrato para imagens mais concretas, mais palpáveis. O que é o objetivo? Para que serve esse objeto? Se torna, inclusive, muitas vezes material. Você transforma aquilo em algo material que circule socialmente, inclusive. Dá um corpo, um pensamento coletivo, cria símbolos para esse objeto novo que foi ancorado. Em representações sociais, quando nós vamos discutir as coletividades, muitos objetos são objetivados. Vocês percebem nas dinâmicas sociais, enquanto psicólogos comunitários, que esses objetos não são mais inconscientes, estão ali, no concreto, nas relações sociais. Pegando o exemplo, né, e voltando ao exemplo da psicanálise, que imagem concreta poderia ser atrelada a essa ancoragem, a esse conceito, esse objeto denominado a psicanálise? Um livro, uma imagem de Freud, é um processo de objetivação, você dá algo de concreto àquilo. Agora vamos pensar num conceito da psicanálise que também já foi ancorado e que eu gosto porque é até quase do senso comum, mas é uma elaboração já para pensar a palavra inconsciente. Inconsciente é algo que não se vê, algo que está na sua psique, interno, mas é um objeto. Eu dei um nome para isso, senão não teria nome, não seria nada, é inconsciente. O nome, inconsciente. Se eu fosse fazer uma imagem para inconsciente, muitas pessoas usam a figura de um iceberg, né? O que é consciente, é aquilo que você vê, a parte de cima que está sobre a água. E toda a parte interna, para baixo da água, que aparece uma representação bem clássica. Vou até convocar os rapidinhos do Google e da internet, do ChatGPT da sala, a procurar essa imagem. A imagem que representa consciente e inconsciente através do iceberg. Isso é uma objetivação. Inclusive, achei fantástico quem criou isso, porque o iceberg, quando você chega próximo a ele, você vê só uma parte, e tem muito mais nas profundezas. Inclusive, faz muitos navios afundarem quando batem nessa parte que não é visível. Então, uma boa imagem, né, para inconsciente, tem muitas camadas profundas que precisam ser analisadas por meio dos manejos psicanalíticos. Vocês estão achando que a professora pulou de lado já, né? Depois dessa. Cadê a humanista, psicóloga social dessa aula? Mas, como eu disse lá na aula 1, para entender Moscovici, tem que fazer todo esse trânsito também pela psicanálise e pelos conteúdos, os objetos que são próprios desta abordagem também. Então, assim, para fechar estes minutos já de aula e dessa finalização dos conteúdos, tranquilo, né, gente? Pensar imagem, abstrato, o que é invisível se torna visível, e objetivo, uma objetivação que é concreto da realidade das representações sociais, o que é dito pelas pessoas sobre algo, sobre um objeto. E isso é representação social. Moscovici foi muito feliz nesse trânsito, né, de conteúdos sobre psicologia social que dão forma às relações sociais também, para poder entender quais são os processos destes coletivos, dessas legitimações, que funções isso acarreta ao longo do percurso histórico, das modificações, das transformações sociais destes grupos, tá? Então agora eu quero que vocês pensem um pouco nas questões que são umas questões de aplicação.
buscando os conteúdos lá da aula 1, dos textos que estão no TOTUS, das leituras obrigatórias que eu fiz, né, para a nossa disciplina. Tem um artigo lá que é do Pedrinho Guareschi sobre a obra do Moscovici, bem bacana, gente, para entender isso que eu trouxe para vocês e mais alguns elementos que ele traz para a psicologia comunitária já, para entender psicologia social nas comunidades e também das aplicações como um todo, né, dos nossos debates lá em sala, dos objetos, que foi muito bacana, vocês trouxeram muitas ideias sobre aqueles objetos sociais, aqueles contextos. Pensem um pouquinho agora para mim. Como que as representações sociais, elas influenciam a prática do psicólogo em diversos contextos, escola, nas comunidades, clínicas, ONGs, outros espaços, até mesmo na universidade. Outra aplicação que eu quero que vocês reflitam nesses dias. Quais são as representações sociais mais comuns de saúde mental no Brasil? O que quando vocês pensam em saúde mental, vem em mente enquanto objeto, enquanto representação? Boas, ruins, nem boas nem ruins, não tem certo e errado, tá, gente? Listem quais representações. E como as redes sociais e as mídias contribuem hoje para criar ou modificar essas representações, porque isso é um contexto bem de século XXI, né? Temos essa interface coletiva que é em territórios virtuais, não só físicos, como já comentamos nas outras aulas. E o grande finale das reflexões, eu gostaria que vocês refletissem também e respondessem para mim: o que é normal? Pensem nesse objeto, normalidade e na dicotomia, anormalidade. O que é isso em representação social, no coletivo? Fale um pouco de como é um processo, uma conceituação, uma ancoragem de normalidade. Falem dos valores culturais, morais, e um processo também de trabalhar com uma objetivação dessa representação, normalidade e anormalidade. Por exemplo, tem imagem abstrata sobre normalidade, anormalidade. Como trazer para o concreto? O que é ser normal ou anormal? Estes sentidos de representação social. Tá bom, gente? É isso. Espero ter ampliado esse repertório de Moscovici. Até mais. Tchau, tchau.